inacreditável. E eu fico pensando, até que ponto a igreja de Cristo, está fazendo diferença no mundo? A sensação que eu tenho é que nós não nos importamos mais. Eu vejo na internet pastor brigando com pastor, falando mal do outro, brigando, um dizendo, outro dizendo, um roubando o espaço do outro na televisão, outro redizendo, outro retrucando. Aí vão para um programa popular que um fala mal, outro fala bem, um apoia um, outro apoia outro, e a casa está dividida. A gente percebe que é um desespero para as igrejas atraírem pessoas sem manter qualquer tipo de valor ou princípio. Você sabe, existem por aí, as pessoas, elas só vão à igreja se tiver show, se ali tiver muita coisa boa, então elas vão para entretenimento. A casa de oração para todos os povos virou uma casa de diversão. Você sabe, existem aí aqueles bares que são ditos bares cristãos. Eu me lembro já na minha adolescência, quando eu via a placa de um bar dizendo Apóstolos Bar, o primeiro bar cristão de Curitiba. Já imaginou um negócio desse? E as danceterias gospel que existem aqui e acolá no Brasil? E o rock que entra dentro da igreja, aparentemente santificado por uma letra, e o rock and roll, que é um estilo estritamente diabólico, faz parte dos nossos cultos. O mundo vai entrando dentro da igreja, o púlpito virou lugar de anedotas, de brincadeira, de risada. A Bíblia tem sido deixada de lado. Você sabe, existem pessoas que dizem que recebem uma unção especial de Deus e dizem que essa unção é a unção do riso. As pessoas não têm culto, não tem sermão, não tem pregação, tem apenas risada e as pessoas entram em transe de risada e a palavra de Deus é deixada de lado. Agora você imagine o Espírito de Deus que guiou e orientou os profetas a escreverem esse livro, agora deixa de lado esse livro, porque agora não tem mais relevância, e agora dá um outro tipo de unção para as pessoas rirem. E as pessoas entram em transe de risada por minutos e minutos seguidos, caem ao chão. Unções completamente extra-Bíblia. Você sabe que existe um indivíduo que diz ter uma unção especial nos Estados Unidos, que é a unção do cachorro. O indivíduo se prostra como um cachorro, late como um cachorro e a esposa que o guia. E ela vai dizendo, onde ele me guiar, eu o seguirei. Você consegue perceber, querido, que a ação do diabo já não está mais nos bares, nas boates e nas baladas? A preocupação de Satanás está com a igreja e ele tenta entrar na igreja. E nós estamos preocupados conosco, em defendermos a placa da nossa igreja, em provarmos para os outros que nós estamos certos, que outros estão errados. A nossa igreja virou uma casa de diversão, não nos preocupamos com mais ninguém. E aí eu encontro Neemias no verso 4 dizendo, quando eu ouvi essas palavras, que os meus irmãos estavam sofrendo, que eles estavam recebendo opróbrio, que os muros estavam derrubados, que as portas queimadas a fogo, que as pessoas viviam em aflição, olha a reação de um líder espiritual. O verso 4 diz, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, um judeu tinha a obrigação de jejuar apenas no dia da expiação, mas ele continuou ali jejuando, chorando e orando. Neemias é um líder que se importa, que chora, que sofre. E agora eu pergunto, onde está a angústia dentro da igreja de Cristo? Nós não vemos mais as pessoas angustiadas, sofrendo por causa do pecado que carregam, por causa da luta interior que deveriam ter. Querido, você entende? Tudo que Satanás quer é tirar de dentro de você a luta espiritual, para que você pense que está tudo bem. E aí então as pessoas aceitam o cristianismo sem profundidade, sem entrega, sem a morte do eu. E elas vivem dentro da casa de oração, que agora virou uma casa de divertimento, com a influência do mundo dentro da igreja. E a igreja não consegue abençoar o mundo, não consegue transformar o mundo, porque nós não estamos transformados. Talvez porque a gente não se importe com os outros. E a prova maior disso é que nós não estamos nos importando nem mesmo com a nossa salvação. Trocando o céu
pelo nada dessa terra.